pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Thaís Gouveia. Eu quero trazer um assunto que me fez refletir muito nos últimos dias, principalmente, que é sobre a nossa cobrança com o nosso corpo depois da maternidade. Eu quero começar dizendo para vocês aqui que o corpo que eu tenho hoje, ele requer outro tipo de cuidado. O nosso corpo, ele muda ao longo dos anos e principalmente depois que a gente tem filho. E durante muito tempo eu achei que isso fosse um problema, uma questão, né? Poxa, engravidei, engordei, já, né, tô voltando, mas aquela pochetinha ficou aqui, esses 2 quilinhos não vão embora, e aí, como que eu lido com isso? Como que fica a nossa cabeça, né, em relacionado a isso? Hoje eu entendo que não é o nosso corpo que precisa mudar, é a forma como que a gente cuida dele. Então eu acho muito válido nós termos essa preocupação, poxa, eu quero voltar ao meu peso que eu era, quero até melhorar um pouco. Acho que tudo bem, gente, isso tem muito relacionado também à nossa autoestima. Eu acho que tá tudo certo. Claro que o mais importante é a nossa saúde, a gente sabe que se a gente se alimenta bem, se a gente faz prática de atividade física, o corpo, naturalmente, a gente vai perder peso e vai ficar no nosso peso ali ideal. Mas vai para além disso, né? Para além da saúde. Ele também entra numa questão de estética, numa questão da gente se sentir bem conosco mesmo. Eu não tô falando, gente, de um peso magro extremamente, né? Que aí a gente vai para um outro extremo. Estou falando aqui de um peso ideal, de um peso saudável, principalmente aquele qual nós nos sentimos bem. Então, a maioria de nós, a gente aprendeu a cuidar do nosso corpo através de cobrança. Se exercitar só para compensar, comer certo para consertar, descansar depois de merecer. Esse tipo de cuidado, ele funciona, mas só por um tempo. Ele não é sustentável, não é uma prática que a gente consegue, a gente só faz isso por aquilo, causa consequência. E isso acaba não entrando de uma forma natural no nosso dia a dia. Eu engordei, então eu vou me exercitar até atingir o peso que eu quero. Eu vou fazer dieta, vou excluir isso e aquilo até eu chegar no peso que eu quero. Mas e depois? Né? Como que isso fica depois? Então, a gente sai do pressuposto que é para atingir tal objetivo e só. Mas o que eu gosto de dizer, gente, é que se a gente não tem uma mudança aqui, as coisas não vão acontecer. Você vai emagrecer, você vai fazer uma coisa super radical por um tempo e depois aquilo volta, aquele efeito sanfona, né? Gente, não tem Mounjaro ou Ozempic que sustente isso. Você pode emagrecer por um tempo, mas se você parar, se você não muda aqui, você vai engordar tudo de novo. Eu falo isso hoje, gente, principalmente direcionado a mães, porque a maternidade, ela me mudou profundamente em diversos aspectos da minha vida. Mas falando aqui especificamente dessa minha noção de peso e tudo mais, porque, gente, eu já tive 4 gestações. Então, foi, né, barriga estica, barriga volta, barriga estica, barriga volta. Aí o peso de uma, peso da outra, uma engorda mais, uma engorda menos. E depois que elas nascem, a gente fica naquela pressão, quer emagrecer, quer voltar ao que era. E aí faz dieta, faz isso e aquilo, mas depois dos filhos, o nosso corpo, ele pede outra coisa, né? Nós não somos mais as mesmas em vários aspectos, mas falando aqui do corpo, já não é mais o mesmo. O corpo, ele pede respeito ao tempo. Então, você acabou de ganhar bebê, Thaís. Isso eu falo pra mim mesma, acabei de ganhar bebê, como que eu quero voltar ao peso que eu era, ao peso eu tava correndo já há 1 ano, tava super bem, saudável, fazendo musculação, tudo. Eu gestei por 9 meses, né? Eu fui casa, uma vida se formou dentro de mim, uma vida do zero, que se formou orelhinha de um lado, orelhinha do outro, nariz, boca, olhos, órgãos. Gente, eu fabriquei vários órgãos durante 9 meses. Então a gente tem que ter essa consciência, esse cuidado, esse respeito sempre na nossa mente, né? Pra gente se olhar com mais carinho, com atenção sim, se cobrando, não de uma forma injusta, mas de uma forma assim, poxa, vamos colocar pingo no i aqui, né? O que eu consigo fazer agora e o que eu não consigo. Então, esse cuidado, ele vai pedir uma constância. Não adianta eu fazer por um tempo, como eu já falei, e depois não manter. Então, eu preciso ter constância, eu preciso entender que agora, para eu estar bem para cuidar das minhas filhas, do meu marido, da minha casa, eu preciso estar saudável. Mas não adianta eu comer bem por uma semana e depois eu não comer mais. Então, essa constância de atividade física, na medida do possível, de me alimentar bem também na medida do possível, o máximo do meu tempo, porque, eu não posso nem comer uma pizza. Gente, eu como pizza, hambúrguer, eu adoro essas coisas, adoro um docinho, mas eu tenho que ser maduro o suficiente para entender que se eu tô comendo pizza no sábado,
macarronada no domingo, à noite é lasanha, aí no sábado é feijoada, à noite a pizza, na sexta-feira comida japonesa regada a muito shoyu e arroz e isso e aquilo. Então, assim, o meu final de semana durou 3 dias. Então, aquele esporádico já não é mais um esporádico, gente. Não é mais uma exceção, né? De 7 dias da semana, eu já tô enfiando o pé na jaca aí, pelo menos em 3, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de saber escolher bem, gente. Amadurecer é isso. A gente tem que entender que adulto não faz só o que quer, né? Que a gente precisa comer bem na maioria do nosso tempo. Tá tudo bem a gente comer um hambúrguer, uma pizza, tá, de vez em quando, ok. Mas como que tá esse meu de vez em quando? A gente tem que olhar pra dentro, olhar pra nossa rotina, pra nossa vida e ser sincera, sabe? Falar, poxa, eu não sou nenhuma criança, eu não preciso esconder nada aqui de ninguém, eu sou adulta e o compromisso é comigo mesma. Eu tenho que ser honesta comigo mesma. Poxa, eu tô comendo aqui a mais do que realmente eu deveria. Então, o que eu consigo melhorar aqui pra conseguir manter esse objetivo que eu quero, para que eu consiga atingir a longo prazo, não a curto prazo, e principalmente eu consiga manter, para que eu consiga me sentir bem depois, né? De novo, para além de questão de saúde, mas para que eu me sinta esteticamente bem, para que eu me sinta emocionalmente bem e feliz com aquele peso que eu estou agora. Não é que depois da maternidade a gente tem um corpo pior, a gente tem um corpo mais vivido. E esse corpo, ele pede mais cuidado, ele pede mais constância, ele pede um descanso real. Como nutricionista, eu vejo muitas mulheres tentando voltar para um corpo que já não existe. Eu não acredito mais nisso. Hoje eu acredito em um cuidado que amadurece junto com a vida. Um cuidado menos radical, menos punitivo. Principalmente, gente, um cuidado mais possível. Alimentação, movimentação, atividade física e descanso, eles precisam caber numa rotina real, não numa rotina ideal que a gente inventou. Eu quero trazer também, gente, que existe um tipo de feminilidade que nasce quando a gente para de brigar com o espelho. Quando a gente entende que o corpo não é inimigo, que o nosso corpo não é uma amostra para o outro, né? A gente tem que estar com o nosso corpo bem para nós mesmas. Que o nosso corpo é morada, ele foi morada por diversos meses e eu continuo sendo, no meu caso aqui, eu amamento, então eu continuo sendo fonte de nutrição para minha filha. Eu sou o alimento do meu, olha que lindo isso, do meu sangue se transforma em leite que vai para nutrir a minha filha. Ela não come nada, não bebe uma água, ela não faz nada, ela se nutre totalmente ainda, antes da minha placenta e agora do meu sangue através do leite materno. Então isso é muito profundo, isso é muito bonito, né? Eu queria então, gente, resumir aqui da nossa conversa, só mais realmente assim uma reflexão que eu queria ter aqui com vocês, porque esse assunto me incomodou um pouco, porque eu me peguei, sabe, me cobrando esses dias. Então eu achei que valia a pena conversar um pouquinho com vocês sobre isso aqui, porque o nosso corpo, ele muda, ele vai mudar ao longo da nossa vida, principalmente depois que a gente vira mãe, mas o cuidado, ele pode ficar mais leve. Ele precisa ficar mais leve, mais honesto, mais sustentável. Não é que você precise de mais disciplina, talvez você precise de mais leveza, de mais gentileza. Espero que tenham gostado da nossa conversa de hoje, da minha reflexão. Conta aqui um pouquinho para vocês também como foi esse processo, né, depois da maternidade, essa aceitação do corpo, essa aceitação do corpo acho que nem é a palavra, mas como foi esse processo, assim, de se ver nesse novo corpo agora transformado aí pela maternidade, um corpo que foi tão forte, tão capaz de trazer uma vida ao mundo. Vai ser um prazer pra gente discutir sobre isso. Não deixem de me acompanhar nas redes sociais, os links estão aqui abaixo. Até a próxima!